Olá, sejam bem-vindas ao nosso primeiro Chá das Ladies. Meu nome é Daiane Melo, sou mãe, esposa, empresária, mas acima de tudo, sou filha. E o que será esse Chá das Ladies? Esse Chá das Ladies eu desenvolvi para que a gente possa aprofundar mais na nossa essência, no nosso ser, na nossa feminilidade. E eu acredito que ativando a nossa feminilidade, a nossa verdadeira essência, nós conseguiremos colher frutos de todas as áreas da nossa vida, principalmente no nosso relacionamento, que é a nossa base de tudo, que é a nossa casa, a nossa família. E os filhos, são frutos de um relacionamento saudável, de um relacionamento forte. E por que Chá das Ladies? Meu nome é Daiane, então todo mundo sempre brincava comigo. E aí, Lady Dai? Ô, Lady Dai? Então, eu pensei, vai ser o Chá das Ladies. E o que é ser uma lady? Então, a lady, ele não é uma posição, só uma posição, É um comportamento, é um estilo de comportamento. Então, é a postura, É falar com elegância, a paciência, a calma, o servir. Então, todo esse comportamento de uma lady, ele revela a verdadeira essência de uma mulher, É onde a mulher, dentro da sua essência, ela volta para esse comportamento, de uma lady, A forma de falar, a forma de conduzir as situações. Então, esse é o verdadeiro segredo da essência. Por isso, o nosso chá vai ser o Chá das Ladies, pois é onde nós queremos estar. O nosso comportamento deve estar como de uma lady. E não se enganem, o mundo lá fora, ele é desafiador, ele é difícil, mas quando nós estamos conectadas com a nossa essência feminina, a forma de conduzir as situações, elas nos levam a um resultado muito melhor e muito mais positivo, Então, esse Chá das Ladies vai ser o nosso encontro semanal para que juntas nós possamos construir e, acima de tudo, alimentar, essa essência, porque ela não é algo que a gente conquista e ela fica lá para sempre. Ela deve ser alimentada, ela deve ser trabalhada todos os dias para a gente se manter nela, porque com os desafios do nosso dia a dia, nós temos a tendência, de afastar do nosso natural. E com a mulher saindo de casa, nós trabalhamos muito na nossa essência masculina. Então, como empresárias, a gente tem que ir para ação, a gente tem que ir ali e assumir esse papel mesmo, porque senão a gente não consegue encarar o mundo lá fora. Mas nós não podemos permanecer nessa essência, nessa energia masculina. Nós temos sempre que trazer o nosso natural. Então, o que é a essência feminina? A essência feminina nada mais é do que o nosso ser. Então, por que muitas vezes nós ficamos tão sobrecarregadas, tão cansadas? Porque nós saímos da nossa essência. Porque nós assumimos papéis que não são nossos. Porque nós conduzimos as coisas como guerra mesmo, Então, muitas das vezes, nós queremos resolver problemas, mas guerreando. E o natural da essência feminina é
conduzir as coisas de uma forma leve, paciente. A gente conquista não pela força, mas pelo nosso encanto. E eu sou engenheira civil, né? Tenho formação em engenharia civil, e eu sempre estive em um ambiente muito masculino, muito masculino. Então, eu tive que me policiar muito durante todos esses anos para manter a minha essência feminina ativa, né? E engraçado que a vez que eu saí da minha essência feminina foi quando eu estava trabalhando com meu marido. Olha que interessante. Quando eu estava, né, eu já trabalhei em lan house, né, quando eu era mais nova, então era só homem que ia pra lan house jogar videogame, né? Então eu era atendente, então eu ficava ali muito naquele mundo masculino, mas nunca perdi a minha essência feminina. E quando eu fui trabalhar com meu marido, né, na nossa empresa de esquadrias, ali eu saí da minha essência. E o que aconteceu quando eu saí da minha essência? Não é que eu deixei de me vestir, não é que eu deixei de me cuidar, não tem nada a ver com o externo, não tem nada a ver com a roupa que a gente veste, com o cabelo, com a maquiagem. Lógico, essas questões, elas trazem um bem-estar para nós, né? Então, o ato de se cuidar é uma conexão que você tem com você mesma, mas não interfere no externo, né? Da forma que você é vista lá fora. E o que mudou quando eu fui trabalhar com meu marido? Eu entrei na energia masculina. Então, eu conduzia situações em formato de guerra, né? Eu ia conversar com ele já pra briga mesmo. Então, eu brinco que era dois machinhos conversando ali, batendo, se deixar sair até porrada. E sai mesmo, porque esse limite, ele fica muito tênue, porque quando temos duas posições, principalmente dentro do nosso relacionamento, os dois ocupando o local do masculino, né? Ficam dois homens resolvendo os problemas, né? Como que homem resolve um problema? Homem é enfrentar, é encarar, né? Então, eu nessa postura, nesse comportamento, eu atacava muito, eu julgava muito, eu chegava para ele e falava assim: cara, não é possível que você não consegue fazer isso de uma forma que eu gostaria que ele fizesse, mas eu não conduzia ele a fazer o que eu queria. Eu atacava e batia de frente. Resumindo, eu quase destruí todo o nosso relacionamento. Nessa época a gente já tinha 9 anos de relacionamento e a gente nunca teve tão mal. Então, o que isso trouxe de ensinamento para mim? Que não é a imposição, é a condução. Então, mas para que eu consiga conduzir de uma forma leve e atrair, porque a mulher na sua essência feminina, ela conquista sem esforço, só conduzindo, né? E o que eu fiz para voltar para a minha essência feminina? Então, o primeiro ponto é olhar para você. Então, não adianta a gente querer curar o outro, trabalhar o outro, mas ele precisa melhorar. Mas agora é o convite para olhar para você. Então, você vai atrair, mas você vai atrair o que você é. A forma que você conduz, a forma que você fala. Então, se você grita, a outra pessoa vai gritar. Então, se você fala de uma forma leve, a outra pessoa, ela nem consegue alterar com você. Então, esse é o momento da gente olhar para nós e ver por que eu tô tendo esse comportamento. Esse comportamento não é natural. Ele não é natural da essência feminina.
O nosso comportamento natural é o de paciência, é o da intuição. Nós temos que estar na nossa essência para servir com amor. Nós trazemos o amor para dentro do nosso lar. Então, quando eu falo em essência feminina, não é o que você coloca em você, a roupa, os acessórios, a maquiagem, o cabelo, mas é o que você tem dentro. É você trazer para fora o que você já tem dentro. E o que a gente tem dentro, né? Agora, e aí? Eu quero convidar você a tirar todas as suas funções, todos os seus cargos. Por exemplo, no meu caso, eu sou formada em engenharia civil, mas eu não sou engenheira civil. Isso não é o que está dentro de mim. Eu sou mãe, estou mãe, mas isso não é o que está dentro de mim. Eu sou esposa, mas isso não é o que está dentro de mim. Eu sou empresária, mas isso não é o que está dentro de mim. Por quê? Porque se hoje me tirarem tudo, se me tirarem a empresa, se me tirarem o diploma, se me tirar os filhos, se me tirar o meu marido, quem eu sou? Se eu estou atrelado ao meu ser a essas funções, a esses cargos, quando tirarem de mim, eu paro de ser. Então é muito importante a gente conhecer o nosso ser, a nossa verdadeira essência. E a nossa verdadeira essência está lá em Gênesis, né? Somos filhos, imagem e semelhança do nosso Criador. Então, beleza, descobri o que eu sou. Mas o que isso significa na prática, né? Eu sou filha, eu sou imagem e semelhança do Senhor. Mas o que isso quer dizer, né? Como que eu vou ser isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, se eu sou imagem e semelhança do Criador, como que eu vou repetir isso aqui na Terra, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer o nosso Criador. Então, se nós somos imagem e semelhança dele, nós precisamos conhecer quem ele é, ter intimidade com ele. Então, esse é o momento da gente ir para onde? Para a palavra. É na palavra que a gente cria intimidade com Deus, que a gente cria intimidade com quem nós criamos, com quem nos criou. E a partir do momento que a gente tem intimidade, que nós conhecemos quem ele é, a partir desse momento nós conseguimos ser. Aí nós voltamos para o nosso ser e conseguimos aplicar ele aqui na Terra. Porque nada mais é do que revelar ele através de nós. Então, a mulher, né, a gente ainda foi criada como uma auxiliadora idônea, né? O que isso quer dizer? Então, que a gente está aqui, principalmente dentro do nosso relacionamento, para auxiliar. E por que eu falo muito sobre relacionamento e por que esse é o meu propósito? Trabalhar relacionamento. Porque o relacionamento é a base da família. O casamento é a base de uma família. Porque um casamento forte, ele vai trazer filhos fortes. Um casamento forte vai construir uma família forte. E a família é a base de tudo. É a base de empresas, é a base de cidades, é a base de nações. Então, tudo começa na família. E por que é tão importante você, mulher, entender o seu papel, entender o seu ser? Porque nós somos o termômetro da nossa família. Essa semana mesmo, semana passada, a gente fala sobre essência,
né? E eu falei no início que é algo construído. E semana passada eu estava passando por uns desafios e eu me permiti, né? Porque isso é uma permissão que nós colocamos de ficar preocupada. Então eu estava muito preocupada, eu baixei muito a minha frequência, a minha energia. E sabe o que aconteceu? Tinha tempos que a minha família não adoecia. Foi começando um a um. E eu falo que o meu filho mais velho, ele é muito conectado a mim. Então, quando ele adoece, é o momento de olhar para mim. Cara, como que eu tô me sentindo? Porque é real. Sempre que ele adoece, eu não estou num período bom. Eu baixei a minha energia, eu não estou bem. Então, foi batata. Cara, ele começou com uma tosse, depois foi evoluindo, foi para a febre. Então, ele teve uma noite inteira de febre. E aí, eu falei, meu Deus. Aí foi começando meu filho, depois foi a minha filha e depois, por último, meu marido. Então, nós somos o termômetro. Se nós não estamos bem, nossa casa não está bem. E eu vejo isso hoje como um privilégio, né? Para mim, eu ser esse termômetro. Então, como eu falei, o primeiro passo é conhecer quem nos criou para que nós possamos ser Ele, revelar Ele aqui, né, na Terra. E como que a gente cria essa conexão, essa intimidade? Então, a primeira coisa é a palavra. A segunda coisa, contemplação. Então, contemplar o que Ele criou, a natureza, essa conexão da natureza. Por isso que a mulher, na sua essência feminina, ela busca muito, né, as flores, estar na natureza. Então, foi uma das coisas que eu fiz esse fim de semana para me reconectar com a minha essência. Nós fomos para um parque ao ar livre, onde eu corri, a gente foi no lago. Então, tá ali, colocar o nosso pé na criação mesmo, né? Contemplar. Nossa, estava magnífico. O lago, assim, parece que estava feito para mim. Então, ali eu consegui ver a grandeza, né? E reconectar novamente com a minha essência. Então, quando nós reconectamos, né? Quando nós entendemos o ser, criamos essa intimidade, nós vemos agora para a nossa base, né? Ela já está forte, nós sabemos quem somos, está fortalecida. Aí a gente vai para o exterior, porque aí é onde, sozinhas, nossa, é um mar de maravilhas, né? Eu sei quem eu sou, tô bem, é amor, é servir, né? Tá tudo certo. Mas aí você vai pro mundo. E o mundo traz o quê? Desafios. É onde nós iremos testar tudo o que nós falamos. É onde a gente vai praticar, né? Então é onde em cada desafio nós temos que trazer essa essência. E o que é trazer essa essência? Então é a forma como iremos conduzir todas as situações. Então, o primeiro ministério nosso deve ser a nossa casa, né? Então, primeiro, olhe para a sua casa. Então, dentro da sua casa, como que você fala com o seu marido? É com paciência? É com amor? E o servir? Você está fazendo? Muitas das vezes nós colocamos o nosso trabalho de casa como de uma empregada. O que é esse trabalho de empregada, né? É aquele que você faz mediante um salário, né? Então você contrata uma pessoa, ela vai na sua casa, trabalha e você paga um salário.
Quando você se coloca nessa posição de empregada, você espera o quê? Um salário. Mas quando nos colocamos na posição de servir, o servir ele é feito com amor. Você não está fazendo por obrigação, você faz por amor, por cuidar da sua família, que é o bem mais precioso que Deus pode ter colocado na sua vida. Então, que esse servir, ele seja por amor e não como uma moeda de troca. Eu vou lavar essa louça, mas eu quero isso para mim. Então, não seja uma moeda de troca. Seja o servir, o amor. É o seu cuidado para com a sua família. Porque Deus foi bom com você, né? De trazer uma família, um marido, filhos. Ele foi maravilhoso, eu tenho certeza. E entrando já nesse servir, como trazer, né, esse sentimento de servir? Quando nós estamos bem conosco mesmo. Porque um dos mandamentos, né, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então você só vai dar para o outro o que você tem. Então, se você não está bem com você não consegue trazer esse bem para o próximo. Então, o outro ponto da essência feminina é o autocuidado. Né? Então, às vezes o autocuidado para você é ler um livro. Às vezes o autocuidado para você é assistir um filme sozinha e, sei lá, às vezes o autocuidado você vai fazer a unha. O autocuidado, são vários, não tem padrão, mas encontre o seu autocuidado. O que faz você se sentir bem e se sentir cuidada por você? Tipo, nossa, esse é o meu momento, eu tô cuidando de mim, né? Então, cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter o que te faz bem. Eu, por exemplo, eu adoro me arrumar, me maquiar. Esse é o meu autocuidado. Então, quando eu saio, seja para ficar em casa com a minha família, eu passo um protetor, eu pintei meu cabelo, eu sempre me olho no espelho porque eu sinto que eu estou refletindo o Espírito, né? Eu estou refletindo Jesus aqui na Terra. Então, eu quero que as pessoas vejam através de mim a beleza. Então, encontre onde está o seu autocuidado. Onde você se reconecta com você e você se sinta bem, tá? E por que a gente faz tudo isso? Porque quando a mulher não está no seu estado, né, de presença, de autocuidado, se sentindo amada, o que acontece? A gente perde o nosso sentimento de intuição, o nosso sentimento ali de ver o fluir das coisas. Então, a mulher na sua essência feminina, não sei se vocês já ouviram falar que a gente tem um sexto sentido, né? Que nós sabemos as coisas antes. Por quê? É a nossa intuição. Mas para que a nossa intuição seja assertiva, nós precisamos estar conectados. Precisamos estar conectados conosco e com o nosso Criador. Então, só dessa forma nós conseguiremos estar nesse estado de intuição, né? Então, tudo é uma prática, né? Tudo a gente precisa trabalhar diariamente, porque um dia que a gente não busca isso, a gente já começa a sair da nossa essência. Então, como eu falei, não é algo externo, é algo interno, é o que está dentro de nós e que nós trazemos para fora. Porque muitas das vezes, né, a gente vê pessoas ali mulheres, né, vamos falar de mulheres, que são impecáveis,
estão lindas, arrumadas, mas o interno delas está todo quebrado. Então, o que elas jogam para fora? O que está dentro. Então, são rudes, são grossas, são estúpidas. Então, na essência feminina, a forma que nós tratamos o próximo revela o que está dentro de nós. Então, hoje eu trouxe alguns pilares da nossa essência, né, que é a base para construirmos uma essência feminina, que é saber quem nós somos, que nós somos imagem e semelhança do Criador. Conhecer quem nós somos, que nós só sabemos quem nós somos quando conhecemos o Criador, porque nós somos a imagem e semelhança dele, né? Então, para entender quem nós somos, vamos entender ele. O terceiro ponto, né? A gente trazer o servir com amor, porque quando nós estamos bem, nós servimos com amor, porque é aquilo que está dentro de nós. Se nós nos amamos, se nós estamos trazendo bem, é isso que vamos dar para o mundo. E o quarto ponto é a nossa intuição, né? Então, são 4 pontos. Para que a gente consiga ter uma intuição assertiva, nós precisamos conectar. Porque só quando nós temos nossa intuição, nós conseguimos conduzir nossa casa, conduzir nossa empresa, nosso trabalho, tudo o que está à nossa volta, porque nós estaremos conectadas conosco, com o Criador, e a intuição, ela não vem da gente em si, né? Vem do Espírito revelado através da gente. Então, quando nós temos esses pilares todos os dias, né? Porque é um trabalho diário, nós conseguimos trazer isso de forma leve e fluida e fortalecer, né? Fortalecer todas as áreas da nossa vida. Porque quando nós estamos na nossa essência, nós entendemos que não é mais sobre o que o outro está trazendo, é sobre como nós conduzimos as situações. Então, não é os desafios, os problemas, o que as pessoas falam para nós que vai definir quem somos. Então, quando nós temos nossa essência pronta, nossa essência definida, nós conseguimos conduzir melhor todos esses outros desafios. Então, pessoal, hoje o nosso chá das ladies foi esse bate-papo sobre nossa essência. E quem gostou, comenta, envia para uma amiga que precisa se reconectar com sua essência e que esteja sobrecarregada, né? Que ela possa realmente entender o seu ser, né? E trazer essa leveza que é estar na sua essência feminina.